Aqui damos início a mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre o Conselho de Guimarães, esta semana com Eduardo Fernandes, Francisco Teixeira e Torquato Ribeiro. Estamos em tempo de pré-campanha eleitoral para as eleições de 10 de março próximo. O Jornal de Guimarães e o Guimarães em Debate continuam a ouvir representantes dos partidos políticos concorrentes às eleições do próximo dia 10, no que toca ao Círculo Eleitoral de Braga. Tivemos já aqui Pedro Teixeira Santos em representação da Iniciativa Liberal e também Nuno Vaz Monteiro do Chega. Hoje é tempo para ouvirmos Ricardo Araújo, pela coligação da Aliança Democrática, que concorre também às eleições nas listas da Aliança Democrática pelo Círculo Eleitoral de Braga. Ricardo Araújo, bem-vindo. Vamos ter a oportunidade nos próximos minutos perceber melhor o sentido dessa candidatura. Mas antes, permitam-me que lhes recorde Ricardo José Machado Pereira da Silva Araújo, é quadro superior da EFASEC, coordenador comercial para a Europa, foi gestor da parceria entre a EFASEC e a DS Tequita, no Campeonato do Mundo de Fórmula E, de uma forma muito simples. A Fórmula E é a Fórmula 1 dos elétricos. Foi vogal do Conselho Diretivo do Instituto Português de Desporto e Juventude, presidente da Movi Jovem, foi também presidente do CAR, o Círculo de Arte e Recreio, uma das instituições mais representativas de Guimarães, é sócio do Vitória, é presidente da Comissão Política Conselhia do PSD, é vice-presidente da Comissão Política Distrital e vereador sem competências delegadas na Câmara Municipal de Guimarães. Ricardo Araújo, bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade para conversar com o painel do Guimarães em Debate. E, se me permitisse, começávamos com uma primeira questão. Eu lembrava-lhe uma entrevista que deu ao Jornal de Guimarães, na sua edição de julho, que a determinada altura o Ricardo Araújo dizia, e permita-me que cito: felizmente tenho uma carreira profissional autónoma que sempre fiz questão de ter, ou que me permite ter a liberdade necessária para estar na vida política de forma como gosto de estar. Ora, agora, ao candidatar-se à Assembleia da República, não teme perder alguma dessa liberdade que reivindicava? Em primeiro lugar, muito boa noite. Cumprimentá-los a todos, António Magalhães, o Torquato Ribeiro, Francisco Teixeira, pessoas que já conheço há muitos anos, e também o Eduardo Fernandes, que é meu companheiro de partido e de comissão política. Agradecer-vos o convite e dizer que tenho muito gosto em participar nesta conversa, neste debate convosco. Respondendo diretamente à questão, é verdade que sempre fiz questão de ter a minha carreira profissional, autónoma, felizmente, orgulho muito disso, mas, paralelamente, sempre tive uma participação pública, cívica, associativa, desde os meus 16 anos, desde que participei na Associação de Estudantes, fui presidente da Associação de Estudantes da Escola Francisco de Holanda, e desde então sempre tive esta predisposição, este gosto pela intervenção pública, pela intervenção cívica, pela intervenção na comunidade. E é verdade que há momentos na vida em que nós temos que tomar opções, e este é um deles, em que temos de dizer sim, e eu faço com muita convicção. Dizer sim a esta alternativa democrática, a este projeto de governo para o país, estar disponível para ser também porta-voz dos interesses, das reivindicações, das ambições de Guimarães e dos vimaranenses, faz parte de quem está na vida cívica, na vida política, com as responsabilidades que eu tenho assumido, sendo Presidente da Comissão Política, sendo vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Guimarães, sendo assumidamente indicado pelo meu partido para a candidatura à Câmara em 2025. Nós temos de estar disponíveis para, em determinados momentos, fazermos estas opções. E, portanto, é verdade que, sendo eleito, como assim espero, interromperei a minha atividade profissional normal, que tenho até aos dias de hoje, para cumprir esta função, mais uma vez, de serviço público, de serviço à República, e é assim que eu vejo estas coisas. E quando digo que gosto de ter a minha carreira profissional autónoma, é exatamente para poder estar com liberdade, com independência, na participação pública e na participação política, e é assim que eu espero poder continuar daqui para a frente. Boa noite a todos. Cumprimento aqui o meu amigo Ricardo Araújo, que já conheço há muito tempo, desde
inclusive eu penso que não foi citado aí, mas ele também foi presidente do Conselho Municipal da Juventude, Sim, senhor. onde, de facto, nessa altura teve um papel muito importante. E, naturalmente, o Ricardo tem tido uma ascensão do ponto de vista público que não é, de facto, de só menos importância. Portanto, sabemos perfeitamente que tem tido êxito na sua carreira profissional até, e tem assumido um papel, do ponto de vista político-partidário, que é um papel que penso que uma grande maioria reconhece como importante na defesa dos interesses da nossa região. Muitos deles, nós também nos identificamos com eles, naturalmente, e, portanto, torna-se sempre difícil, num programa destes, em que é preciso fazer algum escrutínio das diferenças que poderá haver entre um candidato que não é da minha área política ou partidária, mas, acima de tudo, também fica aquela parte da amizade que nos une, que, de facto, e o reconhecimento e o conhecimento que tenho da sua atividade. E, portanto, essa parte, embora limite um pouco a intervenção, naturalmente que se compreenderá que compete-me a mim, neste momento, colocar algumas questões que são pertinentes para nós percebermos bem qual é a diferença que nos traz aqui. Sabemos que há uma diferença, porque o Ricardo Araújo como qualquer um de nós, é uma pessoa diferente de todas as outras, não é? É como tudo. Mas também sabemos que tem um processo de participação pública que lhe dá e que lhe deu, naturalmente, uma ancoragem que lhe permite ter uma intervenção tendo em conta o conhecimento do terreno. E isso é positivo, independentemente das diferenças que possa haver nos caminhos a percorrer. E, naturalmente, que há algumas diferenças. E assim sendo, Trucato, E assim sendo, a primeira questão, eu pergunto-lhe assim, não é uma questão, é uma questão para o Ricardo Araújo, candidato de Braga num lugar elegível, mas que sabemos que o Ricardo Araújo também já tem previamente anunciado a candidatura à Câmara Municipal de Guimarães nas próximas autárquicas, saber se o facto de o atual sistema político estar de tal forma normalizado em determinados partidos, nomeadamente o PS e o PSD, mas se por mera hipótese, quer dizer, a questão que eu coloco é esta. Quando se coloca a questão, e isto também se coloca a questão para o candidato do Partido Socialista, que está na mesma situação e que tem também o mesmo objetivo. Quando se coloca a possibilidade de participar na Assembleia da República como deputado para ter uma atividade política que lhe crie melhor forma de resolver os problemas no futuro para uma autarquia, que é aquilo que se lê e que se interpreta do que é público dito pelos próprios, vamos imaginar, por primeira hipótese, que o Ricardo Araújo ou outro qualquer que com o mesmo objetivo não é eleito. Fica em causa, e não ficará em causa, digamos, todo o conhecimento que se pensou que se poderia adquirir numa determinada fase, mas que não se conseguiu porque o eleitorado assim não o quis e depois já se vai fragilizar para o próximo embate. Há este perigo, embora saibamos que, de facto, é só uma hecatombe, e temos de ser realistas em relação a isso, é uma hecatombe, mas é uma previsibilidade, porque quando vamos para eleições, tanto se pode ganhar como se pode perder. Depois há outra questão importante, que é a fragilidade com que o PSD, mesmo nas propostas que apresenta hoje, e isto já estou a falar a nível nacional, mas naturalmente o candidato também subscreve isso, quando vem dizer que numa determinada fase ouvimos dizer que há a possibilidade de uma reconciliação com o eleitorado, com um eleitorado específico, neste caso concreto, com os reformados. Porque sabemos todos que, a pretexto da Troika, não é? Os reformados e outros setores laborais e profissionais do país foram bastante prejudicados nos seus rendimentos. Portanto, acham que é possível haver essa reconciliação, que as pessoas vão esquecer, digamos, toda uma panóplia eu digo malfeitorias entre aspas, mas porque de facto isso acabou por ser alguma malfeitoria, porque as pessoas ficaram
digamos, sem rendimentos para poderem viver. Vamos ouvir Sim, vamos ouvir já todos, mas agora vou acabar eu e depois, se for preciso, não falo mais. Portanto, não será possível, eventualmente, quer dizer, será possível que as pessoas possam esquecer esses momentos difíceis, esses momentos que chegaram ao ponto de, não se sabe porquê, ficarem sem 4 feriados? Portanto, até pode haver explicação mais ou menos racional para o resto, mas para os feriados. Ou seja, o PSD ficou com uma imagem no país que tenta, com a reconciliação, com essa palavra reconciliação, entrar no eleitorado novamente, redimindo-se das culpas que assume, que pronto, o PSD com certeza não lhe chamará culpas, mas acima de tudo sabe perfeitamente que as pessoas não aceitaram de bom grado as medidas que foram tomadas. Portanto, ficam por aqui, naturalmente. E já abre aqui questões que dariam para um programa completo, Ricardo. Muito bem, não? Em primeiro lugar agradeço a simpatia como o meu amigo Torquato Ribeiro colocou as questões e tentarei responder de forma mais objetiva possível. A primeira, relativamente à candidatura, e agradeço mesmo até colocar-me essa questão, porque aproveito para fazer aqui alguns esclarecimentos. A verdade é que o meu partido, nos órgãos próprios, tomou as deliberações que entendeu tomar. Nos órgãos próprios, com amplos consensos estabelecidos. E tomou esta opção, que é uma opção estratégica, de dizer assim, a pessoa que está melhor posicionada para ser indicada para a Assembleia da República, para exercer um mandato na Assembleia da República, é aquele que é o Presidente da Comissão Política e indigitado candidato à Câmara. Porque isso foi entendido, entre outras razões, que fortaleceria também a estratégia que nós temos, que o partido tem em Guimarães e que desde o início é muito clara, assumida por mim, o principal objetivo é vencer as eleições autárquicas em 2025. E na construção desse caminho, na definição dessa estratégia, entende-se legitimamente, pode ser questionável, pessoas que podem discordar, isso é normalíssimo, sobretudo num partido como o PSD, que é um partido grande, com muita diversidade de pessoas e de opiniões, mas houve um amplo consenso. De resto, até devo dizer que esta perspectiva de ser o Presidente da Comissão Política e até, em alguns casos, o candidato à Câmara, é algo que vem sendo defendida dentro do meu partido há muitos anos. Eu já participo nisto há muito tempo, em vários processos destes, e sempre, muitas vezes, esta questão foi colocada. Porque é que nós não privilegiamos na indicação que aquilo que faz, de acordo com os estatutos do meu partido, volto a dizer, a Comissão Política Conselhia emite um parecer. Não decide nada, emite um parecer sobre o processo de elaboração das listas para a Assembleia da República. Porque depois elas são aprovadas pelo Conselho Nacional, por proposta da Comissão Política Nacional. Depois de, entretanto, ter passado também pela Comissão Política Distrital. Portanto, está tudo no processo. Permita-me, havendo essa história de ser assim, que as coisas geralmente são feitas no PSD, como é que explica tanta turbulência que provocou, tanta oposição que tem recebido essa escolha? Não, peço desculpa, António, por discordar. Não há tanta turbulência assim. Peço desculpa. Sabe que eu demissões, Ricardo Araújo, demissões de vice-presidentes, demissões de eleitos para assembleias de freguesia. Vamos ver. Estes processos, num partido como o PSD, é normal haver divergências de opinião quando chega à altura de tomar estas decisões. É normal. Sempre assim aconteceu ao longo de vários processos, António Magalhães. Eu já participei em processos destes muitíssimas vezes. Em alguns casos, essas divergências vêm cá para fora, de uma forma mais acesa, noutros casos vêm menos, mas estas divergências são normais acontecerem. E, portanto, e até num passado recente. Isso foi acontecendo. É normal. É um partido grande. Nós temos muitas pessoas que naturalmente estariam em condições de ser indicadas para este mandato na Assembleia da República. Pessoas com toda a qualidade, com toda a competência para esse efeito. Portanto, é normal que depois, quando toca a decidir, não haja unanimidade. E o que lhe posso garantir é que houve um consenso muito alargado nesta indicação. Um consenso muito alargado. E, portanto, o facto de haver aqui e ali algumas pessoas
que não concordam com esta decisão e que aqui e ali, algumas delas, entenderam tornar pública essa divergência, fica com os próprios. E o partido, nos sítios próprios, também há de saber analisar e discutir esses assuntos. Eu convivo muito bem com essa diferença de opinião. Tenham uma certeza. As decisões foram tomadas no órgão próprio, em torno de uma estratégia, não foi contra ninguém, não pôs em causa ninguém, nenhum dos últimos deputados que o PSD sempre teve e que nós nos orgulhamos muito, tivemos sempre excelentes deputados, mas o partido tem órgãos eleitos que têm uma estratégia para Guimarães e aproveito para dizer, também já agora, embora não tenha sido objetivamente colocada essa pergunta, mas aproveito para esclarecer, que é esta questão de, sendo anunciado que a intenção de eu ser candidato à Câmara em 2025, isso não é incompatível com o ser candidato a deputado agora, porque se vencer as eleições posso interromper esse mandato. Quero dizer-lhes o seguinte, eu acho que não há forma mais transparente e clara com as pessoas do que assumir isso desde o início. Eu pergunto-lhes assim, fazia algum sentido, havendo esta intenção, o partido tendo claramente já manifestado até em plenário, de forma unânime, o apoio à minha candidatura à Câmara em 2025, eu esconder isso e dizer que ia para deputado e depois mais à frente vir dizer que apresentava a candidatura à Câmara. Deixem-me dizer-lhes o seguinte, variadíssimas vezes, há dezenas de casos de deputados que foram candidatos às câmaras, nas autárquicas, e alguns deles que venceram as eleições e por essa via deixaram o mandato de deputado. E eu pergunto, mas pelo facto de nós estarmos a assumir com toda a transparência, com toda a clareza desde o início isto, há forma mais honesta, até com os eleitores, de dizer isto. A decisão é esta, com toda a clareza, com toda a transparência. Portanto, eu estou a dizer, eu sou candidato a deputado, tenho uma felicidade, é que ainda por cima a Aliança Democrática tem 2 vimaranenses em condições, em lugares elegíveis, e portanto nem se coloca a questão de eu sendo eleito, como espero, em 2025, de Guimarães ficar sem deputado, porque temos o Emílio Guerreiro em 5º lugar, mas mesmo isto vou ser o mais sério e honesto possível. Porque nem essa questão é legítima de colocar. Sabem porquê? Já aconteceu várias vezes da pessoa ser eleita deputada e de repente é convidada para ir para o governo. E depois vai deixar de ir para o governo porque o Conselho A, B ou C vai deixar de ter o seu representante. Eu acho que isso não é sério, sinceramente. As pessoas muitas vezes não estão habituadas a esta clareza ou esta transparência. Não é uma coisa, porque não se é eleito para ir para o governo. Quer dizer, é a maioria que depois termina o governo. E quando se vai para o governo é chamado pelo próprio partido para fazer parte do governo. E não é eleito. Aqui está-se a falar de 2 eleições. E eu compreendo perfeitamente o que disseste e até aceito isso. O que disseste anteriormente. Mas as questões do governo são diferentes. Há uma repescagem dentro dos melhores. São diferentes, mas do ponto de vista de alguns comentários que aí eu vi, sim, mas isso acaba por acontecer o mesmo. Porque a pessoa indo para o governo deixa de estar a exercer o mandato de deputado na Assembleia da República. Sim. Estamos de acordo. Sim. Portanto, desse ponto de vista... Mas em relação ao território passa a ter um papel mais ativo do não estou tão certo disso, porque a responsabilidade executiva num governo passa a ser aí, desse ponto de vista, até bem maior e diferente do papel de deputado da Assembleia da República. Portanto... Mas agora, Ricardo, concluindo, para irmos às questões da âmbito nacional, que foi uma das questões que também o Turcato Ribeiro pôs. Sim, e portanto, mas queria deixar isto bem claro. Estou muito confortável sobre esta matéria, acho que fomos muito claros e transparentes nesta opção e agora caberá aos portugueses, neste caso aos vimaranenses, aos eleitores do Círculo Eleitoral de Braga, tomarem as decisões que entenderem. Eu estou aqui de forma transparente, volto a dizer, e com sentido de missão e de serviço ao meu partido, a Guimarães e, naturalmente, assumindo a representação nacional que compete a um deputado da Assembleia da República. E nessa representação nacional, relativamente àquilo que perguntava o Turcato Ribeiro, como é que encara esse discurso de reconciliação? Olha, em primeiro lugar vou responder da seguinte forma. O Turcato falava nisso, que é se é possível as pessoas esquecerem aquilo que se passou. Eu sou o primeiro a dizer que é bom que não se esqueça e que é bom que haja memória, porque esse é o primeiro passo para nós não cometermos os mesmos erros que nos levaram a ter que adotar essas medidas. É que as pessoas, é preciso recordar que 80% das medidas que foram então tomadas pelo governo liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho vêm na sequência de um memorando da Troika
que surge depois do país ir à bancarrota de um governo liderado pelo engenheiro Sócrates. Portanto, eu sou o primeiro a dizer não se esqueça. Pelo contrário, é importante lembrar às pessoas aquilo que aconteceu até 2011, que nos levou à bancarrota, que nos levou a ter que pedir ajuda externa, que trouxe um novo governo, que teve que cumprir e implementar um memorando da Troika com exigências e com medidas extraordinariamente difíceis, que se incluem algumas destas que o Trocato referiu, e bem, que afetaram setores da população de grande fragilidade, nomeadamente os idosos. Mas eu também acho, portanto, não devemos esquecer, este é o primeiro ponto. Segundo, eu também acho que nós temos de olhar em frente. E hoje o que se coloca é precisamente analisar aquele que foi o desempenho de um governo que teve no poder durante os últimos 8 anos. Fazer a avaliação desse governo, aqueles que estão satisfeitos com o estado a que chegamos, muito bem, têm uma opção clara. Aqueles que não estão contentes e que acreditam que é possível fazer mais, que é possível fazer melhor, que é possível e que é necessário um novo governo, têm, do meu ponto de vista, na Aliança Democrática, uma alternativa credível, segura, moderada e reformista, que é aquilo que, do meu ponto de vista, o país precisa. E no caso dos idosos, nós temos propostas, precisamente, para os mais velhos, para os idosos e, sobretudo, para combater as situações de fragilidade económica que muitos deles atravessam. Nomeadamente com a proposta do complemento solidário para idosos de assegurar um valor mínimo de 820 euros, conforme já foi proposto Ricardo, pelo líder do partido. Eu termino aqui. É assim. O PSD hoje apresenta uma série de medidas que num passado recente, se as pessoas tiverem memória, e eu sei lá tenho, como disse, que serve para uns e serve para outros, mas o PSD ainda há bem pouco tempo teve a oportunidade de repor o tempo de serviço dos professores e votou contra na Assembleia da República. Roeu a corda. Ou seja, e de um momento para o outro, agora em pleno campanha eleitoral, o PSD vem dizer que vai repor o tempo dos professores. Há uma parte aí, permite-me só, percebendo a pergunta, permite-me corrigir aí um aspecto que é muito relevante e que não é verdade, que é assim. O PSD e o líder do PSD e o líder desta coligação, Luís Montenegro, apresentou uma proposta, defendeu-a, quantificou-a e apresentou-a com clareza relativamente à recuperação do tempo de serviço dos professores antes da campanha eleitoral, antes sequer de sabermos que havia eleições. Em setembro, creio, deste ano, setembro, outubro, eu próprio estive no Porto nessa sessão em que ele apresentou pela primeira vez, estávamos longe de imaginar que haveria eleições. Portanto, ao contrário do que faz o Partido Socialista, ele sim, o atual ministro, o atual candidato a primeiro-ministro pelo Partido Socialista, ele sim. Só agora, depois de haver eleições marcadas e de estarmos em campanha eleitoral, é que aparentemente também vêm concordar com a necessidade desta reposição do tempo de serviço. Em relação ao Dr. Luís Montenegro, aí é um aspecto que convém ficar bem claro. Ainda estávamos todos longe de imaginar que ia haver eleições e ele apresentou uma proposta quantificada, proposta clara de recuperação do tempo de serviço dos professores Mas não foi esse time que eu falei. Eu falei num time anterior em que o PSD roubou a corda. Sim, mas aí permite-me dizer, entretanto, muita coisa aconteceu, até o líder do PSD também mudou. Há muitas coisas que acontecem nesse espaço de tempo. Agora, esta proposta de reposição do tempo de serviço foi apresentada pelo líder do PSD, quantificada antes sequer de sabermos que íamos ter eleições. Muito bem, vamos alargar o painel. Vamos aqui, Eduardo Fernandes. E então? Bem, muito obrigado, António. Cumprimentar todos aqui em estúdio, todos e todas também que assistem aqui ao Guimarães em Debate por via digital, e em especial o Presidente da Comissão Política do PSD e meu Presidente, porque também sou membro da Comissão Política, aqui o Ricardo Araújo. Começando só para dar aqui uma nota desta discussão que se teve até aqui, que me parece extremamente relevante, até porque eu posso falar com alguma propriedade, também sou suspeito, obviamente, mas posso falar com alguma propriedade sobre o processo de escolha da construção do parecer da Comissão Política relativamente à escolha dos nomes a indicar para integrar a lista à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Braga, pelo Distrito de Braga. Mas a questão era?
Não, mas só clarificar isto. É verdade, nós discutimos aqui isto, eu já o disse na altura. Esta questão da turbulência é normal e parece-me extremamente relevante, mas se nós analisarmos friamente as coisas, isto tem a ver com os métodos de organização interna de cada partido. Por exemplo, ninguém disse que houveram 31 pessoas contra a indicação do Ricardo Costa para deputado à Assembleia da República, quando, por exemplo, ele teve 31 votos contra dentro da Comissão Política do Partido Socialista. É verdade que na Comissão Política do PSD houveram 3 ou 4 demissões, não sei precisar, confesso. Pronto. Mas para clarificar isso, passando para outro plano, esta questão que o Tocato também trouxe aqui e que é de clarificação nossa e de quem está em casa, parece-me extremamente importante, é um pensamento meu a assistir aos debates. O PAN, o BEB, a CDU, o PSD, o Chega, eu tinha um projeto e vocês votaram contra. Na Assembleia da República há centenas, talvez milhares de projetos de lei que são propostos por cada partido, uns muito semelhantes, com particularidades muito difíceis de perceber a diferença, que são votados de uma maneira ou de outra pela dinâmica política. Portanto, esta questão do tempo dos professores parece muito importante, porque é um marco também da Aliança Democrática e do programa eleitoral da Aliança Democrática, que me importa clarificar. As perguntas. Em relação ao Ricardo, o que me parece importante aqui também mostrar, sinceramente, até porque creio que não é de conhecimento geral e gostava que ele aprofundasse esse assunto, o Ricardo, diga-se o que disser, o António já fez aqui um bom enquadramento, teve funções executivas, não de governante, digamos assim, mas funções executivas durante um governo que teve um período muito, muito difícil, que foi o governo do Dr. Pedro Passos Coelho, que se calhar com a devida equidistância ao dia 2 conseguimos perceber a valorização que ele teve, que à altura não tinha e que agora tem. E, portanto, a pergunta que eu faço primeiro, antes do programa, para conhecermos melhor o Ricardo, é o que é que, de facto, esse período, esse tempo no governo, o ajudou, ou que skills, que características que ele desenvolveu que lhe permitam ser um bom Presidente de Câmara, por exemplo. Eduardo, obrigado. Já está a antecipar o cargo. Está, o que é bom sinal. Estamos a falar de deputado da Assembleia da República. Do meu colega de partido, sim, aqui o Eduardo Fernandes, no objetivo que temos traçado. Não responder muito objetivamente. Nós vamos construindo aquilo que somos muito assente na experiência que vamos tendo ao longo dos tempos. Eu, felizmente, acho que tenho já uma experiência relevante no setor privado, mas também no setor público, que o Eduardo agora aqui trouxe, que para mim é extremamente enriquecedor. Quer dizer, mas é enriquecedor para mim do ponto de vista pessoal, no exercício das funções até profissionais que exerço. Muitas vezes dou exemplos das coisas boas que tem a administração pública, como na administração pública dava exemplos das coisas boas que tem o setor privado. E, portanto, isso foi uma experiência que, naturalmente, num período extraordinariamente difícil, é verdade que tive funções e responsabilidades em 2 organismos que foram fortemente afetados exatamente por esse programa de redução que foi necessário implementar na administração pública. Recordo que, quando era membro do Conselho Diretivo do Instituto Português do Desporto e da Juventude, o Instituto Português do Desporto e da Juventude foi precisamente o primeiro organismo da administração pública a implementar um programa que foi, permitam-me recordar, considerado um enorme sucesso de reestruturação dentro da administração pública e que depois serviu de exemplo até para outros setores. E, portanto, isso evidentemente foram tempos difíceis, mas extremamente desafiantes e que seguramente me trouxe um conhecimento da administração pública, do seu funcionamento, das suas dificuldades e dos seus desafios, que eu acho que são muito importantes para o presente e para o futuro. Francisco Teixeira, imagino que estarás impaciente por colocar algumas questões ao nosso convidado, porque estiveste tanto tempo à espera, não é? Estive à espera da minha hora, no bom sítio, certo? A primeira é cumprimentar o Ricardo, conhecemos-nos há muitos anos, e o painel, naturalmente, pela presença. Assinalo desde já que o Ricardo é especialista em reestruturações da administração pública, cuidado, Câmara Municipal de Guimarães, que a primeira coisa não seja uma reestruturação do pessoal na administração pública local. Portanto, esta especialização é já uma chamada de atenção bastante curiosa. Eduardo, já estás a dar de como não, eu estou na sequência. Não, estou a dizer cuidado nessa eventualidade, não é?
Então, cuidado nessa eventualidade. Quando a malta ganha o jeito, não é? Ganha o jeito, pode ter a tentação de executar as suas skills para que não tenha, para não perder a endurance. Mas eu tenho essencialmente duas questões para o Ricardo. Uma delas já foi em parte parcialmente tratada por Ricardo, por Turcato, mas eu vou tratá-la por outro ângulo. E a minha pergunta no outro ângulo é a seguinte. A verdade é que a nomeação, a eleição, enfim, porque é na Comissão Política Nacional do PSD que é feita a eleição da lista definitiva dos candidatos a delegados, a deputados, é feita objetivamente excluindo aquele que era um dos principais ativos políticos, e ainda é um dos principais ativos do PSD de Guimarães, que é o André Coelho Lima, que foi reconhecidamente um magnífico deputado, e que é uma pessoa que tem uma inserção social em Guimarães muito significativa. Concordes ou discordes das coisas que ele diz ou deixa de dizer. E a minha pergunta é se, com as 4 ou 5 demissões que ocorreram na Comissão Política do PSD de Guimarães, com as chamadas de atenção públicas de vários membros da Comissão Política do PSD de Guimarães e outros dirigentes locais do PSD de Guimarães e autarcas, em particular, se não acha que isso justamente vai fragilizar a sua putativa candidata, a tua putativa candidatura à Câmara Municipal de Guimarães. O André Coelho Lima não é um personagem menor no PSD de Guimarães. É um personagem maior. Enfim, todos são grandes, já sabemos, mas em termos de visibilidade, de enraizamento social. Esta divergência tão clara, pondo de lado, objetivamente, um deputado que tinha ambições, até eventualmente ambições nacionais, a minha pergunta é se isto não fragiliza claramente a candidatura, a tua putativa candidatura à Câmara Municipal de Guimarães, e se objetivamente a tua ida para a Câmara, ao dividir o PSD, não está a prejudicar a candidatura do PSD em 2025. E essa é a pergunta muito direta a nível local. Não sei se vale a pena dividir. Sim, deixamos é melhor dividir. Com muito gosto. E agradeço também a pergunta de forma objetiva. Tentarei ser também muito claro. Sinceramente, acho que não. Esta decisão, volto a dizer, não foi contra ninguém. É evidente que se pode dizer, claro, não indicamos o André Coelho Lima. É verdade. Mas isso não significa, tal como no passado, outros também foram deputados e, em determinada altura, deixaram de ser deputados. Isto não significa uma avaliação negativa. Pelo contrário, sou o primeiro a fazer uma avaliação bastante positiva do desempenho do André Coelho Lima. É um ativo político do partido local, nacional, e o facto de não ter sido indicado pela Conselhia não significa qualquer avaliação negativa em relação ao próprio. Segundo, é evidente que percebo, deixem-me só já agora, eu não queria entrar muito nisso, como compreendem, mas já que falaram nisso, e é a segunda vez, eu vou clarificar. Nós tivemos 2 demissões na Comissão Política, não foram 3 nem foram 4. Tivemos 2 demissões na Comissão Política devido a este processo. E por aqui me fico. 2 demissões. Houve outras relativamente a outros processos? Claro. Eu não sei. O quarto não estou a perceber. Mas existiu. O quarto não estou a perceber. Houve, claro que sim. Houve uma terceira demissão por motivos exclusivamente pessoais, como o próprio apresentou publicamente. E, portanto, quer dizer, isto é só para ficar claro. Houve 2 demissões. E, portanto, num processo que, como disse, foi amplamente participado, discutido e amplamente até consensualizada essa decisão. Eu percebo que, particularmente o Francisco, queira fazer disto um caso maior do que aquilo que ele é. Eu volto a dizer, isto é com muita normalidade. Isto é público, é conhecido, é com muita que esta circunstância existe, repare, não é nada já há 2 não é preciso fazer caso porque o caso existe. Há 2 anos atrás, não, mas está a querer dar-lhe uma dimensão que eu percebo maior do que aquela que tenho, honestamente. Bom, não sei, do meu ponto de vista. Exatamente, não sei. Do meu ponto de vista, a minha pergunta é se de facto tem uma grande dimensão ou se são peanuts, afinal. Eu estou a responder. Já respondi primeiro em relação ao André Coelho Lima. Em segundo lugar, acho claramente que isso não prejudicará
o caminho que nós estamos a trilhar até 2025. Porque eu, sinceramente, independente, eu respeito as opiniões e as decisões que cada um decide tomar. Mas há valores objetivos maiores do que o interesse individual do A, do B ou do C. E o partido está claramente focado, primeiro, agora, em fazer uma boa campanha para as legislativas, permitir que Portugal tenha um novo governo e levar a Aliança Democrática a uma vitória nas legislativas, como acho que estará naturalmente unido e mobilizado na preparação da candidatura para 2025 à Câmara. Ainda mesmo a indicação que tivemos foi num plenário amplamente participado, em que, por unanimidade, eu creio que expressa por todas as pessoas que intervieram no plenário, etc., o apoio à minha candidatura à Câmara foi expresso de uma forma muito, muito, muito clara. Mas, quer dizer, eu nem gosto muito de pessoalizar. O que interessa é a estratégia que o partido está e tem definida rumo a 2025, e essa é muito clara, e também para estas eleições legislativas. Portanto, respondendo, não acho mesmo que isto prejudique aquilo que é o caminho que o partido... Se me pergunta, claro que tem de ser claro, se me pergunta, bom, mas não era preferível, não preferia que não houvesse algumas declarações públicas como houve? Claro que sim, porque eu sei que isto prejudica a mensagem do partido transmitida para os eleitores. Claro que sim, Francisco, mas vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Eu estou muito confortável, muito tranquilo, muito, muito confiante no trabalho que estamos a fazer para estas eleições legislativas e também para 2025. Ok. Essas avaliações politicamente corretas são e que fazem parte. Isto não é uma adjetivação, é uma coisa da teoria das organizações. Esta hipocrisia institucional é absolutamente necessária para sustentar as organizações. Absolutamente necessária. Sem ela, provavelmente as coisas não subsistiriam. Eu percebo isso perfeitamente, mas as coisas são o que são e estão à vista de toda a gente. De qualquer maneira, no nível nacional é preciso dizer duas coisas. Primeiro, o Pedro Nuno Santos defendeu a recuperação do tempo de serviço dos professores antes de haver perspectiva de eleições. Antes de haver perspectiva de eleições legislativas. Foi num governo durante 8 anos e não fez nada para que isso acontecesse. Sim, como o PST. Como o PSD não. O PSD não teve no governo nestes últimos 8 anos. Como o PST teve na Assembleia da República, como o Turcato lembrou, a perspectiva de poder votar a favor da recuperação e não votou. Foi in illo tempore. Claro, o outro também foi in illo tempore. A responsabilidade era de quem estava no governo. Naquele caso era... Não, desculpa. O Pedro Nuno Santos esteve no governo 8 anos. Ou na Assembleia. 8 anos. Ou e nada na Assembleia. fez nesse sentido. Ou na Assembleia. E não se ouviu uma declaração dele a favor dessa medida. Não, desculpa. Não. Ou na Assembleia. Houve um debate na Assembleia em que o PSD votou contra. E houve... Quando é que isso foi? Foi no tempo do Rui Rio, em 2018 ou 2019. Portanto, o PSD 18 ou 19, ou seja, há 5 anos atrás. Há 5 anos muito atrás. bem. Exatamente. 5 anos Portanto, atrás. 5 anos passados, temos um novo líder do partido, que assim como tu é candidato agora a bem, primeiro-ministro. como tu disseste bem há bocado, as coisas que lá vão, mas para todos. Portanto, não vale a pena dizer que o que dá jeito lá vai, e o que não apetece, afinal, já conta. E, portanto, o Pedro Nuno Santos, antes de haver perspectivas de eleições, ninguém imaginava que ia haver eleições, disse com clareza que era a favor da recuperação do tempo de serviços dos professores. Quando estava no governo, não. Como o PST fez coisas parecidas. Isso no contexto da Assembleia da República. Portanto, é preciso fazer essa precisão. Segunda precisão, e quero que refiras isso novamente, da maneira que entenderes, naturalmente. A questão dos cortes das reformas e do 13º mês, e do 14º mês aos trabalhadores portugueses, no caso do PSD, não foi só uma questão de contingência do programa de intervenção da Troika em Portugal. O PSD, conjuntamente com o CDS, na altura a PAF, quiseram tornar definitivos os cortes nas pensões dos pensionistas. Que quiseram, e por 2 vezes tentaram, e por 2 vezes o Tribunal Constitucional impediu que esses cortes se tornarem definitivos. Há aqui uma diferença muito grande. Uma coisa é deitar mãos de uma emergência. E muitos de nós percebem, e as pessoas perceberão com clareza, uma emergência é uma emergência, pode-se vender um anel para a seguir recuperar qualquer coisa a seguir. Agora, a questão é que o PSD quis transformar esses cortes em cortes definitivos, e a minha pergunta é mesmo essa, quer dizer, qual é o argumento para se acreditar que o líder parlamentar do Passos Coelho, na altura da Troika, quis transformar os cortes de pensões definitivos
agora vai mesmo aumentar as pensões e no momento de crise não vai voltar atrás. Porque era o Montenegro o líder do Passos Coelho na altura em que se quis transformar os cortes em definitivos. Muito bem. Eu agradeço, mais uma vez, essa pergunta. Porque permite clarificar. Francisco, eu percebo também que vocês não gostem muito de recordar esse tempo, porque esse tempo surge, então surge na sequência de uma bancarrota a que o governo do Partido Socialista, liderado pelo engenheiro José Sócrates, conduziu o país. Portanto, eu acho que é importante ter memória, como já disse anteriormente, mas eu gosto de olhar para o futuro, gosto de olhar para a frente, olhar para aquilo que temos hoje e para aquilo que temos de construir no futuro. E a verdade é que é assim. Hoje estamos confrontados com esta situação. Nós temos um governo de 8 anos, do qual o Pedro Nuno Santos é corresponsável na esmagadora maioria desse tempo. Foi secretário de Estado, foi ministro, meteu-se numa série de trapalhadas que levaram à sua demissão, não vai há um ano atrás. Trapalhadas essa que eu volto a referir, levaram à sua demissão. E, inclusivamente, mesmo agora, quando o Dr. António Costa decidiu apresentar a sua demissão, é curioso que, como se sabe, apresentaram 3 soluções ao Presidente da República para manter o governo. Nenhuma delas foi o Dr. Pedro Nuno Santos. Ou seja, o Dr. António Costa achava ou não considerava o Dr. Pedro Nuno Santos como uma possibilidade para o suceder no governo. Faz sentido. Não faz sentido, faz sentido. Porque se uma coisa é uma liderança sustentada, outra coisa é uma coisa de circunstância, não é? Francisco, e depois, não é de circunstância. O Partido Socialista, através do Dr. António Costa, apresentou 3 soluções ao Presidente da República para a continuidade do governo. Porque achava que o governo devia continuar. Apresentou, mas já te digo que, na minha perspectiva, apresentou mal. Mas é estranho. Isto é para percebermos as fragilidades do Dr. Pedro Nuno Santos. É estranho que nenhum desses 3 nomes fosse o do Dr. Pedro Nuno Santos. Portanto, não vale a pena, do meu ponto de vista, uma pessoa que não serviu, as pessoas estão confrontadas com isto, do meu ponto de vista, uma pessoa que não serviu para ministro, porque se demitiu. E teve que se demitir. Mas uma pessoa quando se demite não quer dizer que não sirva, quer dizer que assume as suas responsabilidades. Pois, assume as suas responsabilidades para alguma coisa correu mal. Exatamente. Se as coisas tivessem corrido bem, ele teria continuado. Não é? Claro. Agora não, mas quem acha que ele não tinha governar implica que as coisas só corram bem, ano atrás, vive num país da Alice dos Países das Maravilhas. E repare, o que eu... Enfim, mas, portanto, o que eu acho que hoje está em cima da mesa nestas eleições, no plano nacional, é exatamente isto. Perceber se as pessoas, porque os candidatos do Partido Socialista, em grande medida, são exatamente os rostos da governação destes últimos 8 anos. Uma governação que nos trouxe graves prejuízos até nos serviços públicos. Nós temos... Desde 2015, o governo do Partido Socialista gastou mais 70% do orçamento na área da saúde do que o que tinha em 2015. E eu pergunto, alguém acha que os serviços de saúde estão melhores do que o que estavam em 2015? Desculpa, isso não é verdade. No setor da educação, o que quase é que se não é duplicou o número de consultas e o número de cirurgias relativamente... Mas os serviços não foram melhorados. Não, resultados. O número de consultas e cirurgias praticamente duplicou relativamente a 2015. Na educação, a verdade é que quem esteve no governo durante estes últimos 8 anos foi o Partido Socialista e o Pedro Nuno Santos. Não resolveram o problema dos professores e o Francisco é professor e, portanto, deve saber melhor do que fala do que eu sobre essa matéria. E o PS não resolveu o problema dos professores, mas descongelou a carreira dos professores. Volto a dizer, o que nós temos hoje nestas eleições é saber se aqueles que nos governaram até aqui, com uma nova figura, mas que é uma figura que é absolutamente comprometida com estes 8 anos de governação, que é o Pedro Nuno Santos, se merece ser reconduzido ou se nós queremos uma nova ambição de crescimento e desenvolvimento para o país, com propostas que são apresentadas por uma alternativa, que é a Aliança Democrática, liderada pelo Dr. Luís Montenegro. E, volto a dizer, nós temos serviços públicos, não deixa de ser curioso, quer dizer, um período de governação com um dos mais baixos investimentos públicos de que há memória na nossa história democrática, com o nosso país a ser sucessivamente ultrapassado nos rankings da União Europeia a vários níveis pelos países da Europa Central e de Leste que entram na União Europeia. Portugal tem a maior taxa de crescimento da União Europeia do ano passado. É verdade. E digo-lhe mais, se quiser falar do ponto de vista económico e financeiro, até é uma área com que eu gostava de dizer. Sim, a maior taxa de crescimento do ano passado. Hoje fala-se do superávit do orçamento do Temos a maior redução do déficit da União Europeia. Se lhe retirarem
Se lhe retirarem as despesas com... Se retirarem Quero muitas ouvir. despesas, a coisa Quero sobe. ouvir. Se lhe Agora é sempre retirarem- assim. Se lhe retirarem os valores da despesa com juros, que foi resultado da política do Banco Central Europeu e nada a ver com a governação, mas é absolutamente e se Os juros, sim, dá considerar... uma redução e da se despesa. considerar... Qual a redução da incrível. despesa? Qual a redução da despesa? Você acha que houve redução da despesa? Isso é absolutamente que Então, Não houve a redução da despesa nenhuma. neste governo resultou apenas Investimento da quebra de público, não. juros. Da quebra de juros. Isso cabe na cabeça de O quê? ninguém. De Qual alguém. foi a pergunta? Se a redução da despesa neste governo. Se a Oh, redução da Francisco, despesa eu em vou-lhe dar proporção uma do PIB. notícia. Em proporção do Eu vou-lhe PIB. dar uma notícia. Não houve redução da é preciso despesa. dar notícia. Não houve redução Em da proporção despesa, do você PIB. está enganado. Não houve Em redução da proporção do despesa. PIB. Não Do houve. déficit, não era da despesa. Ah, a redução do déficit, pois. É Era que do isso é déficit. importante A sempre redução do dizer. déficit em proporção do PIB foi a maior da Europa. A maior da Europa, não, da União Europeia. Ok? Nós temos uma taxa de desemprego que não é de pleno emprego, sobretudo para aqueles que estão desempregados, mas que é exemplar no contexto relativamente ao resto da Europa. E dizerem que isto não são resultados significativos, bom, eu nem Vamos percebo o que é que deixar isto quer dizer, não é? nosso Mas eu convidado explico-lhe. concluir. É que assim, é que não houve redução da despesa. Houve foi redução do déficit, que é uma coisa completamente Eu diferente. sei que é diferente, E a enganei, não redução do venha com- déficit deve-se essencialmente a dois elementos. Um, a redução dos encargos com juros resultantes da política do BCE até 2023. Dois, da maior carga fiscal de sempre da nossa democracia. Concluindo, Da maior Ricardo, carga fiscal. Se retirasse Que estes é dois elementos... abaixo da o senhor média da- tinha- abaixo se da média da União retirasse- Europeia. Se Não, retirasse mas estes dois elementos, o senhor hoje tinha Essa era uma das perguntas que eu queria um fazer. déficit de E 3 esse é ou um 4%. Não, há aqui uma coisa que se deve Em que dizer. o tempo já ultrapassamos. Sim, mas isto é importante. É que Claro. a média, eu já disse isto relativamente, é por isso que o PSD está muito próximo da iniciativa liberal e está-se a tornar ultraliberal. E isso é Francisco, também um problema. não está nada. Isso porque não é assim, verdade. Isso porque não é assim, verdade. Isso não é verdade. a taxa de impostos que é paga global, que é paga os portugueses, é abaixo da média da União Europeia. Nós estamos bastante abaixo da média da União Europeia. E o que costumo dizer é que nós temos uma alta taxa de Deixa impostos. o- Quer dizer, isto não faz Deixa sentido o nosso nenhum. convidado Pronto, concluir. muito Aliás, vou pedir Isto ao não faz Ricardo hoje sentido. concluir, porque o nosso tempo já está ultrapassado e ainda queria mais umas questões rápidas. Muito bem. Bom, mas portanto, dizer que para nós, olha, a propósito disto que estávamos a falar, é importante haver uma redução precisamente dos impostos. Dos impostos às empresas e dos impostos às famílias e às pessoas. A redução do IRC de 21% para 15%, a um ritmo de 2% ao ano, para permitir aumentar a competitividade das empresas. Aumentando a competitividade das empresas, as empresas serão capazes de gerar melhores resultados que podem ser distribuídos pelos acionistas e pelos trabalhadores. 0,2% das empresas pagam 70% do IRC. Alguém acredita que a diminuição do IRC ia resolver algum problema às pequenas e médias empresas que não pagam IRC? Francisco, Olha para o nosso vai-me desculpar, mas é assim. Você Não pagam diz, IRC. dá algumas Não pagam frases IRC. que ouviu na Não lado, pagam. mas depois tem pouca Não ouvi consistência, nada. Não sabe? tem... Porque é assim. Não, desculpa, Olha, em Ricardo, 2013, não ouvi em nada em nenhum lado. 0,2% das empresas é que pagam 70% do IRC. E em quase todos os países da Europa, da União Europeia, não é o IRC que é o diferenciador, por exemplo, do investimento externo. Portugal tem um investimento externo que é dos maiores da União Europeia e tem um IRC também Investimento abaixo. externo? Sim. Qual que é isso para É o investimento externo, são empresas e investidores. externo. Sim. Nós tivemos no ano passado O senhor está a falar de investimento direto estrangeiro, que é uma coisa diferente. É disso que está a falar. investimento externo É que está a Portugal. confundir, está a Não confundir sou nada. completamente Não, conceitos. Ricardo, não, não Está a estou confundir confundir. conceitos completamente. Investimento externo. Não, desculpa, investimento externo em Portugal. Investimento externo em Portugal. Investimento direto estrangeiro. Investimento externo nas taipas. Pelo amor Quer de dizer, Deus. esta sobranceria técnica de investimento externo não Está a é. confundir. Por amor de Deus. Francisco, é que não temos tempo. Não, Já mas isto, ultrapassamos. é investimento externo, é investimento externo em Portugal, não é nas taipas. Quer dizer, não é Gostaríamos de disso que continuar estamos a a ouvir o falar. vosso debate, mas há uma questão do tempo, Ricardo. Peço-lhe em 30 segundos que tente concluir, se possível. Estava a dizer, quando fui interrompido, sobre a questão da redução do IRC, que para nós é importante para a competitividade das empresas, mas é importante também haver a redução da carga fiscal, dos impostos para as pessoas e para as famílias. Nomeadamente no IRS, até ao 8º escalão, por forma a permitir aumentar o rendimento disponível das famílias. E esta é uma medida de... Olha, podíamos falar também nos mais jovens, com uma proposta clara de Não sei se redução leste o do artigo IRS do para André Coelho Lima sobre a 15%, diminuição do para 15%. IRS. Francisco, tenha lá um bocadinho. Não, é porque o André Coelho Lima teorizou sobre isso. Eu percebo o estilo. E tem... E pode teorizar à vontade, e é normal, e ainda bem. Dizendo que isso não era Faz relevante. bem. Dizendo que isso O não era que é que relevante. relevante? Essa diminuição do IRS proposta pelo PST. Muito bem. Pronto. Ricardo Araújo, mais uma pergunta dos membros do painel, mas queria que fosse uma pergunta daquelas quase de que o nosso convidado responda sim ou não.
Porque o nosso tempo já está passadíssimo. É um bocado difícil entrar assim no jogo do sim ou não, porque o sim ou não está sempre muitas vertentes. Foi uma imagem apenas. Muito bem. Então a imagem Outro pode Cato ficar Ribeiro. distorcida, muito bem. Outro Cato Ribeiro Não, Sá. eu já ouvi falar aqui o Ricardo e vi uma grande preocupação do Ricardo em baixar os impostos, em baixar isto, em baixar aquilo, em baixar aquilo. Não ouvi falar de subir os salários, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não ouvi falar sobre um melhor acesso à habitação, que é um problema que nós hoje temos. Não ouvi falar sobre o reforço do Serviço Nacional de Saúde, que é necessário, de facto, olhar para o Serviço Nacional de Saúde de uma forma que não tem sido feito nestes últimos anos, nestes últimos longos anos, atenção, isto há responsabilidades duplas, e também não ouvi falar sobre a forma de melhorar a educação. E, portanto, é preciso que as pessoas também saibam quais são as propostas concretas em relação a esta matéria, muito mais do que estar a entrar um pouco no jogo, daquele jogo que me parece, que já foi dito aqui, e eu também corroboro um bocado isto, da questão dos impostos e que pagamos mais impostos. Penso que muitas das vezes se confunde maior receita de impostos com mais impostos. Isso é uma diferença muito grande. Sim, entre estes dois conceitos. Mas há mais Cato Ribeiro, Mas não há, não. Ricardo Araújo, indiretos há muitos mais. Meu caro Eduardo Indiretos há Fernandes, muitos Eduardo mais. Fernandes. Bem. Ricardo Araújo, o desafio é tremendo, é para ser aqui um exercício de concisão. Vou tentar, porque estas questões são muito importantes Pois e são, têm mas- um foco grande no programa da Aliança Democrática. As propostas que foram apresentadas no domínio da habitação. Reparem, a política de habitação foi um fracasso deste governo durante estes 8 anos. Nos últimos Foi um 50 anos. fracasso, foi um fracasso. E há medidas concretas que nós estamos a propor. Olha, mais uma vez, lá está a redução do IVA na construção, exatamente, são medidas concretas de redução O fiscal. IVA já é reduzido na construção para casas até um determinado valor. Não é reduzido para casas com 1 milhão de euros. Posso Não tentar, não sei se sabes terminar? disso, Posso se tentar tens a terminar? informação Nós suficiente vamos querer sobre isso. ouvir a É que tua essa pergunta. medida já existe. Francisco. Vamos querer ouvir a tua pergunta também, mas Não, tens não, tempo não. para chegar aí. Portanto, há propostas concretas que para nós são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, nomeadamente no domínio da habitação, particularmente também para os mais jovens. Queria reforçar a ideia da redução dos impostos para 15% para jovens até aos 35 anos. Queiram ou não, é uma das formas de retermos talento. Esta questão da competitividade das empresas é fundamental para nós podermos aumentar o emprego e eu acredito que essa é uma das vias para nós podermos aumentar os salários. Essa tem sido uma matéria que eu, até enquanto Presidente do Partido, tenho falado várias vezes. Vou-lhe dar dados concretos. Nós temos um salário médio em Guimarães abaixo, por exemplo, abaixo da média nacional, mas abaixo de Famalicão e abaixo de Braga. E um dado ainda da última semana, de um estudo feito pela Universidade do Minho, mostra o seguinte, é que na última década, atentem nisto, além de nós termos o salário médio abaixo de Braga e de Famalicão, em todo o distrito, todos os concelhos, com exceção de Guimarães e de Amares, se aproximaram da média nacional. E Guimarães foi o único concelho que desceu face à média nacional. Ora, nós, se quisermos olhar para isto como deve ser, temos de atender este tipo de políticas que permitam aumentar o salário médio dos guimaranenses, particularmente, para, por essa via, poderem ter melhor qualidade de vida. É nisso em que eu acredito. Depois, relativamente à saúde, eu peço desculpa, mas quer dizer, qual é o resultado destes últimos 8 anos? Aumento do tempo de espera nas consultas, nas cirurgias, grávidas que não sabem qual é o hospital e a urgência onde se podem deslocar para ter os seus filhos. Ricardo, E, já portanto, pouco falamos nós, sobre saúde. concretamente, há um plano, até como lhe chamou o Dr. Luís Montenegro, um plano de emergência para a saúde, que em 60 dias, em articulação com o setor privado, com o setor social, de permitir melhorar e aumentar a resposta no setor da saúde. Portanto, estas áreas da saúde, da educação, da habitação, foram falhanços deste governo. E nós temos propostas concretas para poder intervir nestas áreas e resolver os problemas. As políticas sociais, por muito que custe ao Partido Socialista ouvir isto, as políticas sociais, e particularmente nestas áreas, são áreas prioritárias no programa da coligação Aliança Democrática. Francisco Teixeira, vou Sim, pedir pois. o impossível. Como é que se concilia baixar os impostos todos, embora não haja problema nenhum com o IRC em Portugal, com subir todas as prestações sociais? Quer dizer, como é que se faz um triângulo com 4 lados? A pergunta é só esta, mano.
É muito simples. Fora, É muito simples, sabe? Porque eu ia há bocado estava a dar o exemplo. A redução dos impostos não significa que a arrecadação fiscal diminua. Aliás, em 2013 foi precisamente isso que aconteceu. Nós reduzimos os impostos às empresas e a arrecadação fiscal subiu, porque exatamente se percebe que isso permite aumentar a competitividade das empresas, muitas vezes a sua capacidade de gerar resultados positivos e, portanto, a cobrança fiscal também ser superior. E se nós tivermos um crescimento da economia, como nós prevemos no nosso programa económico, que foi apresentado, elaborado e com a participação dos maiores economistas portugueses que temos, com uma taxa de crescimento de 3%, conforme nós prevemos, e achamos que é possível durante esta legislatura, naturalmente que isso permite melhorar os serviços públicos. Aliás, digo-lhe uma coisa, não vejo outra forma, Francisco, digo-lhe isto com toda a clareza, não vejo outra forma de nós melhorarmos de forma sustentável os serviços públicos e os serviços do Estado que não seja ter crescimento económico. Nós precisamos de ter crescimento económico para podermos ter melhores serviços públicos, para podermos investir na administração do Estado. Toda a gente sabe disso, isso é óbvio. Só com crescimento económico é que se pode investir, sem dinheiro não se pode gastar. Muito bem. Isso então, é ainda bem. É bom ouvir isto da sua parte. Então já tenho a resposta à pergunta que fez. Como é que nós descemos? Porque nós entendemos... Mas as palavras é fácil, não é? Mas nós entendemos que a descida de impostos é um contributo para aumentar a competitividade das empresas, por um lado. Essa descida de impostos não aumenta a competitividade. Portugal já tem do IRC mais baixo da União Europeia. Nós temos uma das taxas de cobranças de impostos. Nós temos uma taxa de impostos global para as empresas das mais baixas. Não é verdade. Não é razão, é verdade, é um facto. É um facto. É uma questão de ir buscar... Precisamente aquilo que dizem. É ler as estatísticas, é ler os dados do Eurostat e perceber que claramente Portugal nós o que já percebemos é o seguinte, tem uma boa situação fiscal. E dizer que descer o IRC ou descer o IRS até o oitavo escalão é, no fundo, descer os impostos para os mais ricos. O que nós já percebemos é o seguinte. Descer os impostos aos ricos. Mas isto é bom que os portugueses, e particularmente os guimaranenses, saibam disto. Com o Partido Socialista, nós não vamos ter descida de impostos. Pelo contrário, porque a lógica do Partido Socialista é cobrar cada vez mais impostos. É cada vez cobrar. Não é central para Portugal. A lógica do Partido Socialista é cobrar cada vez mais impostos para depois ter mais despesa pública e muitas vezes ineficiente. Muitas vezes ineficiente e muitas vezes eficiente. Connosco. Nós entendemos que é importante haver uma redução de impostos para as empresas e para as famílias. Não pode haver forma mais clara de se apresentar isto aos portugueses e aos guimaranenses. Com o Partido Socialista, nós vamos ter os mesmos impostos ou ainda mais impostos. Com a Aliança Democrática, temos a promessa de redução de impostos. A arrecadação dos impostos não é igual à taxa nominal dos impostos. Foi o que alguém disse. Vamos ouvir o Eduardo Fernandes. Na pergunta final, Eduardo, eu vou-lhe também pedir que seja uma pergunta... Vai ser rápido relativamente a esta temática da fiscalidade. Acho que é absolutamente horrível ser da classe média em Portugal. Pagamos demasiados impostos. Esta questão do IRS é uma não questão, porque é mais uma medalha do Partido Socialista. Existe pouca gente a pagar IRS, quer dizer que têm salários baixos, e é bom que se entenda isto. E, portanto, na questão dos impostos, como é que se melhora a produtividade? Como é que se ajuda as pessoas com mais liquidez? Por exemplo... E a pergunta para o nosso convidado... Deixa-me só dizer isto. Premiar o mérito, um 15º salário que possa ser atribuído sem qualquer tipo de contribuição ou imposto. Por exemplo, para o nosso convidado, a nível da habitação, que é um drama daqueles que eu aqui também represento apenas e só, e permitam-me esta questão, pela minha idade, aqueles que querem sair de casa, que se querem emancipar, como é que nós, ou como é que a Aliança Democrática, Ricardo, se pode diferenciar do Partido Socialista no que diz respeito à garantia que pode dar aos jovens para a aquisição da primeira habitação? Muito bem. Para além de um conjunto de propostas que estão apresentadas devidamente fundamentadas para o nível da política da habitação, concretamente respondendo à tua pergunta, há iniciativas e medidas direcionadas especificamente para jovens. Mais uma vez, isenção de impostos que reduzem o custo que o jovem tem com a aquisição de habitação própria. Ponto número 2. Um problema concreto que afeta os jovens na aquisição de habitação é o acesso a financiamento bancário. Como sabem hoje, as entidades bancárias dificilmente ou quase nenhuma em Portugal financia a aquisição de habitação a 100%.
a média é 75% ou 80%. O que cria um problema objetivo aos jovens, porque os jovens, para comprar um apartamento de 200 mil euros, ou têm 40 mil euros disponíveis para a aquisição de imediato, ou os pais têm, ou então não conseguem financiamento. Proposta concreta da parte da Aliança Democrática: constituir uma garantia bancária por parte do Estado que permita ultrapassar esse problema e que os jovens consigam ter financiamento bancário de 100%, Francisco. Eu percebo que Essa seria, proposta é mas esse é o igualzinha à do problema. PS. Então copiou o PS. Mas olha, sabe qual é a Essa diferença? proposta é do PS. Essa Foi proposta é do apresentada, PS. foi E o apresentada PS? no passado Francisco. domingo, à minha frente. Francisco. Está escrita no Deixe-me só programa terminar eleitoral. isto. Veja Está bem. escrita no O programa Francisco eleitoral. ri-se desta proposta Não. que foi apresentada no passado domingo. Pois esta proposta que eu estou a dizer, o Partido Social Democrata já apresentou há 3 meses bom. atrás. Que Está a ver? bom. Portanto, Que a bom. proposta não é vossa. Não, Vocês a proposta copiaram não é a nossa vossa. proposta Copiaram a e, nossa além proposta. disso, tiveram 8 anos do governo, não a implementaram Deus. e agora, em período eleitoral, apresentam todas Por as amor de propostas Deus. e mais Por amor algumas. de Deus. Concluímos o nosso debate com uma discussão à volta dos direitos de autor, mas houve aqui algumas questões que de facto devíamos ter tratado e eu gostava de ter ouvido o nosso convidado a refletir sobre de que modo é que, sendo um homem de Guimarães, poderia, da Assembleia da República, Vamos a isso, ainda enfim, temos traçar tempo. algumas coisas. Não temos o nosso tempo está ultrapassadíssimo. Vamos Por a exemplo, isso. gostava de ter ouvido o nosso convidado sobre as questões da mobilidade, que é um tema que Tão caro, perpassa, que eu tenho que falar perpassa tantas vezes sempre sobre aqui nas isso. edições do Guimarães em Debate, mas de facto o nosso tempo já está muito ultrapassado, de tal forma que o Guimarães em Debate fica por aqui, despede-se. Voltaremos 2 ou 8 dias com o nosso último convidado, Ricardo Costa, candidato nas listas do Partido Socialista às próximas eleições de 10 de março. Por agora, é sempre o convite, sempre para que tenham um fantástico fim de semana e esperamos por si na próxima sexta-feira.